Olá! Hoje retornamos ao nosso estudo de geometria e vamos falar do perímetro de uma figura plana, tá? Talvez você já tenha ouvido falar desse conceito, mas para quem não se lembra, não se preocupe que nós falaremos hoje de novo. Não é nada complicado, já já vocês vão ver. E então, estão lembrados do que isso significa? Bom, para quem não se lembra, perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono. Ou seja, nós precisamos ter uma figura geométrica que tem uma quantidade de lados, né, para ser um polígono. E se eu somar a medida de todos os lados dessa figura, então eu vou ter o perímetro. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente treinar aí como fazer esse cálculo do perímetro. Então, por exemplo, esse triângulo. Ele tem dois lados iguais a 5 e um igual a 3. Então, basta que a gente faça a soma desses valores. 5 com mais 5, 10, com mais 3, 13. E se não for um polígono de 3 lados, for um polígono de 4 lados, um retângulo. Mesma coisa, a gente vai somar todos os lados. Então, 4 com mais 4, 8, 3 mais 3, 6, somando tudo dá 14. Se nós tivermos um pentágono, mesma coisa, a gente vai somar todos os lados. 3 com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 3, 13, com mais 4, 17. Esse é o perímetro dessa figura. E se a figura for um hexágono? É um hexágono um pouco diferente do que o que a gente imagina, mas é um hexágono, é um polígono de 6 lados. Não regular, né? Porque cada lado aí tem uma medida. Então, se a gente for fazer a soma de cada um desses lados, né, da medida de cada um desses lados, o que a gente vai obter é um perímetro igual a 28. Espero que tenha esclarecido aí esse conceito para vocês. Então, lembrando a todos, o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma caixinha dessa, né, se assemelha aí a um retângulo, e vamos supor que eu não sei qual que é a medida de cada lado. O que eu faria para descobrir o perímetro? Pegaria, por exemplo, uma cordinha, aqui está uma cordinha, e passaria aqui em volta de todo essa minha caixa, né? Fazendo isso, então depois que eu fizesse, marco aqui, vou esticar a minha cordinha, e aí eu faria essa medição na régua, né? Ia ver quanto que é o comprimento dessa linha que contorna a figura. Então, é para a gente tentar pensar sempre no perímetro como essa linha que contorna a figura. Só que ao invés de eu fazer isso, de eu esticar uma linha em volta da figura para fazer essa medição, basta apenas que eu some a medida que tem nesse lado com a medida desse outro, a medida aqui de baixo e a medida do outro lado também. Não importa a quantidade de lados dessa figura. A gente viu ali alguns exemplos que sempre o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se a figura tiver 5 lados, a gente vai somar os 5 lados. Se tiver 10 lados, a gente vai somar os 10 lados, tá? Então, vamos ali a um exemplo agora. Se o perímetro de um polígono regular de 4 lados é igual a 20, quanto mede cada lado desse polígono? Primeira coisa, a gente precisa saber o que é ser um polígono regular. Para quem não se lembra, polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados com a mesma medida. A gente já falou disso no início do ano. Então, considerando que todos os lados têm a mesma medida, e se esse polígono tem 4 lados, a figura que nós temos, na verdade, é um quadrado. E aí, a gente poderia chamar esse lado, que a gente não conhece, de x. E aqui que eu vou fazer? Se eu sei que é regular, então todos os lados medem x, ou seja, medem a mesma coisa, o mesmo tamanho. Se eu sei que o perímetro é igual a 20, basta que eu faça o quê? A soma dos 4x, né? Então, x mais x mais x mais x dá quanto? 20. 4x, então, é igual a 20.
passa aí esse 4 que está multiplicando para o lado de lá e eu vou dividir 20 por 4. Sabendo, então, que o lado tem 5, mede 5. Professor, ele precisava fazer todo esse cálculo aí envolvendo x e tudo? Não, não precisava. Essa é a parte matemática, né? Da gente escrever. Mas bastava que o raciocínio acontecesse. Se é um polígono regular, então tem as mesmas medidas. Se ele tem 4 lados, então eu vou dividir a soma de todos os lados pela quantidade de lados, né? No caso, 4. Tá joia? Bom, agora vocês podem fazer exercícios lá no formulário e também no livro do Aprova Brasil. Tem atividade nas páginas 82 a 85, vocês podem fazer a atividade 1 e a 2. Lembrando que vocês podem riscar o livro do Aprova Brasil, né? Então, pode resolver nele mesmo. Quem não tiver com o livro, acesse o link e responda no caderno de vocês. Depois a gente conversa sobre isso lá no Google Meet. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também pela plataforma ou pelo WhatsApp, tá bom? É isso, galera. Bons estudos e bom final de semana para vocês.